e ao mesmo tempo é também um grande testemunho de fé da vossa parte, da parte deste povo jaraguense, este povo que tem tanto Deus no coração, este povo que é um povo de tanta tradição, de tanto amor. Certamente a nós, padres que viemos de fora, convidados a estar com vocês nesses festejos, muito nos é incentivada a nossa fé, em ver tanta coisa bonita, em ver um altar bem feito, em ver em cada detalhe a preocupação, o desejo de dar o melhor. Quando nós olhamos para tudo isso, não é para engrandecer, não é para vangloriar ninguém, mas pelo contrário, é para que nós possamos nos lembrar um pouquinho mais da beleza do céu, da beleza da eternidade que se faz presente no nosso meio. Apesar que, nesses tempos que nós vivemos, tempos tão desafiadores, tempos tão difíceis, tempos de tanto paganismo, tempos de tanto esvaziamento espiritual, nós já quase não vemos mais isso, mas aqui em Jaraguá permanece firme esta fé que vocês exalam. Certamente fé que receberam de seus pais, dos antepassados e que até hoje alimentam, e alimentam também no coração dos vossos filhos. Hoje eu quero rogar de modo especial por cada um de vocês que estão fazendo este novenário. Eu sempre digo na minha paróquia de onde estou, em Morro Agudo de Goiás, Paróquia Imaculada Conceição, quantas bênçãos Deus tem para derramar sobre aqueles que se reúnem para celebrar o santo padroeiro, para celebrar a honra de um santo. Deus se debruça com amor, Deus se debruça com carinho, especialmente quando Ele vê a nossa fidelidade. Fidelidade. Hoje em dia é tão fácil sermos fiéis a tantas coisas, coisas banais, coisas supérfluas, coisas passageiras, coisas sem sentido, e nos é tão difícil sermos fiéis às coisas de Deus. Hoje em dia é mais fácil a gente ser fiel na academia, não é? Tem gente que se não for na academia morre, dá um supapo, não é? Alguma coisa ruim. Hoje em dia é tão fácil ver aqueles que são fiéis na beira de um campo para jogar uma bola, o seu futebol. Hoje em dia é tão fácil ver aqueles que são fiéis nos seus programas de televisão favorito, na sua série, na famosa Netflix, mas é tão difícil nós vermos nesses tempos cavernosos e obtusos que vivemos, aqueles que são fiéis às coisas de Deus. No nosso meio acontece isso, que aqui não aconteça, mas geralmente quantas pessoas começam um momento tão bonito como esse, e durante a caminhada vão perdendo o ânimo, vão perdendo a coragem, vão perdendo aquele elan, aquela alegria que contagiou desde o início, e aí já vão ficando às margens, já vão se deixando desanimar. Não, amados em Cristo, nós que conhecemos o Senhor, nós que fizemos um encontro profundo com Jesus Cristo, e diga-se de passagem, esse é o tema da liturgia de hoje, nós não podemos nunca perdermos o ânimo, nós não podemos nunca perdermos o entusiasmo para com as coisas de Deus. Para com as coisas de Deus, nós precisamos sempre crescer. Para com as coisas de Deus, nós precisamos sempre alimentarmos-nos da sua graça. Para Deus o melhor, para Deus o melhor. Para as coisas de Deus, nós sempre precisamos dar mais, não só o material. Aquele que dá do material é sinal da conversão, sim, também, mas dar especialmente aquilo que nós temos de melhor, o nosso coração. O nosso coração tem que ser de Deus, e um cristão católico que não tem no seu coração a verdadeira marca do amor de Deus, qualquer coisinha, qualquer vento, qualquer contrariedade o faz desistir das coisas de Deus. Você mesmo
Talvez você deve conhecer alguém que desde o tempo da pandemia até hoje está mais ou menos na igreja. Ou pior, até hoje não voltou à igreja. O que significa isso, padre? Significa que infelizmente esta pessoa nunca fez um encontro pessoal com Jesus Cristo. Jesus nos chama para Ele, Jesus nos quer na sua presença e Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos conhece particularmente, mais do que nós mesmos. Engana-se aquele que acha que o nosso Deus é um Deus lá nas alturas e que nós estamos aqui abandonados, deixados à nossa sorte. Seríamos as piores e mais tristes pessoas da face da terra se assim fosse. Não, o nosso Deus é um Deus conosco, Ele caminha conosco, Ele se preocupa, Ele se digna inclinar o seu ouvido das sumas alturas para nos escutar. E mais que isso, escutando-nos, nos dar as graças que nós mais necessitamos, porque é verdade, por nós mesmos nós não conseguimos ser fiéis. Por nós mesmos, nós não conseguimos perseverar. Precisamos fazer a nossa parte, mas quando somos assim perseverantes, unânimes e fiéis, é porque Deus nos dá a sua graça. É porque Deus se debruça sobre nós com amor e carinho. Você tem escutado a voz de Deus que te chama? Qual voz você tem escutado nos tempos de hoje? Quantas e quantas vozes traiçoeiras, mentirosas, tentam nos arrancar da escuta da voz de Jesus Cristo. Jesus é o bom pastor. O que quer fazer o bom pastor com o seu rebanho? Cuidar, proteger, alimentar, curar as suas feridas. E quando Jesus nos chama é para isso. Aqui nós estamos reunidos, apesar do nosso cansaço, o que vai pesar mais lá para o 6º, 7º, 8º dia. Jesus aqui nos chama para descansarmos na presença dEle. Jesus aqui nos chama para nos alimentar da palavra viva, mas também do teu sacratíssimo corpo e sangue. Que bênção, que dádiva é estarmos reunidos na presença do Senhor. E que tristeza da parte daqueles que não reconhecem isso, que preferem estar reunidos em todo e qualquer lugar, menos na casa de Deus. Ora, amados em Cristo, é aqui que nós somos congregados na unidade, é aqui que nós alcançamos o alívio, o bálsamo das dificuldades, é aqui, especialmente nesses dias, por intercessão do glorioso mártir São Sebastião, que nós vamos alcançar alento para os nossos passos. Quem aqui nunca sentiu desânimo na vida? Levanta a mão para o padre ver. Ninguém levantou a mão. Quem aqui nunca sentiu tristeza na vida? Levanta a mão para o padre ver. Tem uma ali que levantou a mão, tem outro lá atrás. Benza a Deus, porque vira e mexe a gente acaba sentindo tristeza, angústia, decepções. E aqui é o lugar onde nós dizemos ser o oásis. Todo mundo sabe o que é um oásis, não é? Em meio ao deserto, é aquele poço de água cristalina que no meio daquele calor angustiante do deserto refresca aqueles que encontram. É aqui o nosso oásis, é aqui que nós devemos acorrer com as nossas preces, com o nosso coração dilacerado, com a nossa vida perturbada, para alcançar ânimo, para alcançar fortaleza, para alcançar alegria. E não é que, estando aqui reunidos e sendo presentes e unânimes na oração, nós não vamos ter as tentações. Teremos, mas quando elas vierem, estaremos fortalecidos, estaremos capacitados, estaremos mudados interiormente. Nós sabemos, quando a gente fica doente, meio anêmico, a gente fica fraco, a gente não tem nem vontade de levantar da cama para fazer nada. A mesma coisa é espiritualmente, amados, ou arrisco dizer mais, muito pior é a realidade da anemia espiritual na alma do cristão católico.
O cristão católico que se deixa cair nesta anemia espiritual, ele vai virando uma prasta na sua casa, que não quer saber de Deus, que não quer saber de rezar, que não quer saber de igreja, e quando alguém fala, ele já arrepia até o cabelo da cabeça. Quando alguém chama, ele já é bruto. Quando alguém diz, vamos à igreja, ele já dá uma má resposta. Ele está anêmico espiritual. Por quê? Porque ele deixou apagar a voz do Cristo que chamou, desde o dia do seu batismo, para permanecer com Ele. O Senhor nos chama para isso. Foi o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Se nós prestamos bastante atenção, foi retirada do livro de Samuel, mostra o chamamento de Samuel, que estava dormindo no templo do Senhor, pertinho da arca, lá no Antigo Testamento. De repente, ele ouviu uma voz, Samuel, Samuel. Acordou meio que assustado, pensando que fora Eli, o sumo sacerdote, que chamava, e foi até ele dizendo, aqui estou, chamaste-me? O sumo sacerdote diz, não, eu não te chamei, volta a dormir. E assim aconteceram 3 vezes, até que na última o sumo sacerdote percebeu, é Deus quem está chamando o jovem Samuel. Então Samuel, quando esta voz te chamar mais uma vez, você vai dizer assim, tu chamaste-me, aqui estou, fala que o teu servo escuta. E assim foi, mais uma vez Deus o chamou, Samuel, Samuel, e ele disse, fala, Senhor, que o teu servo te escuta. E a partir deste momento, quando ele passou a ter essa intimidade com o Senhor, a palavra nos diz que Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Vamos repetir esta frase, Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Vamos repetir? Samuel crescia. Hoje em dia é mais fácil a gente crescer para os lados, né? É mais fácil a gente crescer para os lados. Mas isso aí é consequência da vida. Nós não somos chamados tanto a crescer para o lado não, tá bom? Nós somos chamados no crescimento espiritual, no crescimento do Senhor. E como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos crescer em estatura, em graça, em fé, em sabedoria diante de Deus? Estando na sua presença, fazendo comunhão com Ele, frequentando os sacramentos, rezando. Às vezes tem pessoas que chegam no padre e falam assim, padre, eu queria tanto ter sabedoria para aconselhar bem alguém, para ter discernimento no que fazer, como agir. Como que eu faço, padre? Eu não consigo ter esta sabedoria, eu não consigo ter esse discernimento. E aí quando a gente vai analisar a vida da pessoa, a gente vê que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa esperta, que é uma pessoa bem-sucedida, mas falta o essencial, falta o estar com o Senhor. É uma pessoa que não busca tanto a Deus, e se busca, só busca no momento de interesse, só busca quando a corda está no pescoço. Este que faz isso, não se encontrou com Jesus de verdade, porque aquele que se encontra com Jesus de verdade, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, ele nunca tira os seus olhos do Senhor. Ele nunca fecha os seus ouvidos para a voz do Senhor que o chama. Quantas e quantas vezes o Senhor lhe chamou pelo nome, Maria, Maria, Joyce, Joyce, fulano, fulano, ciclano, ciclano, e ao invés de nós dizermos como Samuel, Senhor, fala que o teu servo escuta, nós fechamos os ouvidos. Por quê? Porque nos é mais fácil ouvir a voz do mundo que nos chama. E como nos chama o mundo? Mas para que é que o mundo nos chama? Para o pecado. O mundo nos chama para a devassidão, o mundo nos chama para as indecências, o mundo nos chama para o paganismo, o mundo nos chama para o rancor, para o ódio, para a guerra,
Para isso nos chama o mundo. E se isso tem acontecido na nossa vida, na nossa família, lá em casa, se tantas brigas, se tantas discussões, chateações têm acontecido, é porque certamente eu não tenho ouvido a voz do Senhor que me chama, mas eu tenho ouvido a voz do mundo, porque este mundo de hoje, infelizmente, não por vontade de Deus, mas por causa das nossas realidades, dos nossos feitos, ele está cada vez mais paganizado. O que é que o mundo de hoje tem para ensinar de bom, por exemplo, para os nossos filhos? O que é que o mundo hoje está oferecendo de bom para os filhos de vocês? Para os netos de vocês, a não ser a imoralidade, a não ser as futilidades, a não ser a preguiça, a não ser a discórdia, a não ser a arrogância, a não ser as petulâncias. E se o mundo hoje está assim, e infelizmente nós vemos que está, é porque estão fechando os ouvidos para o Senhor e abrindo-os para a voz do inimigo, que muitas vezes é manifesta neste mundo paganizado. Por isso hoje, esta liturgia quer nos chamar a tirar o cerume do nosso ouvido, o cerume espiritual, para que nós voltemos a ouvir a voz do Senhor que nos chama. Como é bonito ouvir o Senhor! Como é bonito escutar as palavras do Senhor que revigoram nossas forças, que nos fortalece na batalha. Ah, Padre, eu não tenho ouvido a voz do Senhor ultimamente, é tanto sofrimento, é tanta angústia, é tanta desolação, é tanta perturbação. Amados, o simples fato de você estar aqui, é porque você ouviu a voz do Senhor. O simples fato de você estar escutando esse sacerdote pregar, pela sua fé que garante que é o próprio Cristo quem está falando, você está ouvindo o Senhor. E como é reconfortante nós ouvirmos o Senhor. Não sei se você já sentiu isso, eu já senti muitas vezes. Às vezes a gente vai à missa, às vezes a gente ouve alguma pregação e aquelas palavras vão nos alimentando de tal maneira que nós vamos sentindo um ânimo novo. As palavras vão entrando de tal maneira no nosso coração que a gente até pergunta assim: nossa, parece que o padre está lá em casa, parece que o padre está sabendo tudo o que eu estou vivendo, parece que o padre tem uma bola de cristal. Não tem não, viu? Isso aí é lá para os pagãos, não é para nós não, tá bom? Nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo vai além, o Espírito Santo nos impulsiona, o Espírito Santo nos revela aquilo que nós precisamos abandonar nesta vida e aquilo que nós precisamos abraçar nesses tempos. E o que é que nós precisamos abraçar? A voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mesma voz, amados, foi a voz que todos os santos escutaram, e porque escutaram, alcançaram a honra dos altares. E é somente ouvindo esta voz, a voz do Cristo, que nós também vamos alcançar a santidade, que nós também um dia haveremos de alcançar a honra dos altares. Aqui vocês têm este costume tão bonito de cada festejo fazer um altar para o santo. Ali está a imagem de São Sebastião, o glorioso São Sebastião, um homem de fé, de garra, de fibra, que pelo seu martírio alcançou a honra dos altares. Mas, amados, se nós pararmos para pensar de verdade, um dia nós também deveríamos estar no altar, porque estar no altar é sinônimo de santidade, e santidade é sinônimo de eternidade. Só entra no céu quem for santo. Se você não sabia, fique sabendo. Repete com o padre essa verdade: só entra no céu quem for santo. Você já está santo? E só fica santo ouvindo a voz de Deus. Meu filho faz isso, meu filho não faz aquilo, meu filho vai por aqui, meu filho não vai por aqui. Você já está santo? Ih, padre, não estou de jeito nenhum, está longe. E se você morrer hoje, criatura? Porque para morrer basta estar vivo. Credo, padre, Deus me livre. Credo não, como é que você vai para o céu sem morrer? Não tem jeito, não tem jeito. Nós vamos precisar passar pela morte, porque ela é um meio que nos conduzirá à vida eterna. Mas é claro, se nós neste mundo tivermos escutado a voz de Deus. Por isso eu te pergunto, olha para o padre, abre bem o ouvido. Qual voz você tem ouvido nesses tempos?
A voz de quem é mais importante para você? Qual é a voz que verdadeiramente tem te conduzido nesses tempos tão cavernosos que nós estamos vivendo? As vozes daqueles que são pagãos? Vozes de sistemas que querem deturpar a nossa fé? Voz de ditadores? Voz de perturbadores? Voz de pagãos convictos? Muitas pessoas, infelizmente, se norteiam ouvindo essas vozes, mas não. Nós nos norteamos ouvindo a voz de Cristo, e a voz de Cristo é a voz da verdade. Da verdade. É verdade que muitas vezes a verdade nos dói, mas aquele que aceita a verdade, liberta-se. Ele é liberto das amarras do mal, liberto de toda a opressão, liberto das misérias espirituais. Ouçamos a voz de Deus. Essa mesma voz São Sebastião ouviu. Não vou aqui contar a história em pormenores de São Sebastião, porque vocês devem estar carecas de sabê-la, mas permitam-me pensar apenas algumas partes. Nós sabemos que São Sebastião, ele pertencia à guarda romana, do Império Pagão Romano, que idolatrava, que endeusava o imperador. Veja, e ele era de uma grande patente, mas num determinado momento, porque ele ouviu como Samuel a voz do Senhor que o chamou: Sebastião, Sebastião, ele largou tudo, ele largou o paganismo, ele até mesmo começou a arriscar a sua própria vida. Por quê? Porque ele compreendeu que nenhuma voz, nem a do imperador, que era tido como César, como soberano, era capaz de preencher as angústias da sua vida, era capaz de dar fortaleza nos seus passos, como a voz daquele Deus que passava a chamá-lo. Por isso ele abandonou tudo, abandonou o paganismo e passou a seguir Jesus. E seguiu de um modo tão radical, que ele deu até mesmo a sua própria vida. Será que nós, nesse seguimento a Cristo, seríamos capazes de dar a nossa vida para defender a nossa fé? Para defender o Evangelho? Para defender Jesus Cristo? Será que nós já nos encontramos com Jesus de tal maneira que ficamos como que hipnotizados pelo amor de Deus, que nada e nem ninguém seria capaz de abalar a nossa fé? É claro que nós ainda não estamos nesse nível, infelizmente. Infelizmente, muitas vezes, qualquer ventinho de heresia, qualquer ventinho de contradição, nos balança na nossa fé. A gente sente vontade de abandonar tudo, a gente sente vontade de deixar o ministério, a gente sente vontade de sumir, sem olhar para trás. Mas isso é apenas um termômetro da nossa vida espiritual que está nos chamando a atenção para que nós façamos o verdadeiro encontro com Jesus. Porque se nos encontrarmos com Ele de verdade, se ouvirmos de verdade a sua voz, nenhuma outra voz vai ter mais importância para nós. Aqui encerro a minha meditação olhando para o Evangelho do chamamento dos apóstolos que estavam com João Batista. E depois de ouvirem João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus, eles deixam João Batista e vão agora seguir Jesus Cristo. André, irmão de Simão Pedro, e Simão, que depois é evangelizado por André, passa a seguir Jesus. Quem está narrando esse evangelho é o apóstolo São João. Nós sabemos pela tradição que São João foi o apóstolo mais novo que foi chamado a seguir Jesus. E aqui, um parênteses, a gente vê que Jesus chama de mamona caducano, tá bom? Vocês jovenzinhos aí, vocês adolescentes, vocês crianças também precisam ouvir a voz de Deus. Não existe essa: depois que eu crescer eu escolho, depois que eu crescer eu me converto, depois que eu ficar de maior eu vou levar a sério. Não, senhor. Por quê? Porque para morrer basta estar vivo, e o chamamento é para todos. E mais, Deus nos chama desde o ventre. Deus nos chama desde o ventre. Desde o nosso ventre nós somos vocacionados aos céus. Desde o ventre da nossa mãe nós somos vocacionados à eternidade. Pois bem, João tinha por volta dos seus 18, 20 anos quando foi chamado por Cristo.
E o Evangelho de São João, ele escreveu mais ou menos quando ele tinha só os seus 90 anos. Quanto tempo depois, né? Mas o Evangelho de hoje mostra uma qualidade, uma característica que mostra o como São João teve esse encontro verdadeiro com o Senhor. Depois de 90 anos, quando São João então escrevia o Evangelho, ele ainda narrou os pormenores daquele momento do chamamento. Ele disse: era por volta das 4 da tarde. Num tempo de hoje, aonde nós sequer lembramos o que nós comemos no almoço, lembrar algo que aconteceu 50, 60, 70 anos atrás, é ou não é graça, minha gente? Sim ou não? É muita graça, é muita graça. Mas só acontece esta realidade na vida daquele que ouve, mas ouve de verdade. Sabe quando a gente era pequeno, que o pai e que a mãe queria corrigir, queria chamar a atenção, estava lá falando, e a gente fingindo que estava escutando ali, o pai e a mãe falando, e a gente remedando por trás e não dando atenção? Não pode ser assim com Jesus. Quando Jesus fala, nós paramos. Por isso estamos aqui, por isso vocês estão me ouvindo. Quem vos ouve, diz Jesus no Evangelho, falando aos apóstolos, a mim ouve. Quando Jesus fala, precisamos parar. Nós estamos num mundo tão corrido. Hoje em dia a gente não consegue pegar o WhatsApp e não colocar lá no 2 vezes, né? Para ouvir o áudio de muitas pessoas. E a gente quer ser acelerado da mesma maneira. Não, tem aquele ditado que diz que quem tem pressa come. Quem tem pressa come cru. Precisamos ser morosos, precisamos ter paciência, precisamos ter o discernimento de onde pisar, de onde ir, de onde não ir. Aquele que vai apressado, igual uma boiada estourada, ele corre o risco de se machucar, ele corre o risco de se frustrar, corre o risco de não ouvir e de cair. Todas as vezes que nós caímos, amados, nos nossos pecados, todas as vezes que nós caímos na indiferença, foi porque nós não ouvimos bem a voz do Senhor. Foi porque nós fomos como uma boiada estourada, querendo fazer a nossa própria vontade, ouvindo somente os nossos próprios apetites, ouvindo somente as nossas paixões desordenadas. Portanto, hoje, a exemplo de Samuel, a exemplo dos apóstolos, a exemplo de São Sebastião, que nós aprendamos a escutar o Senhor. Que nós aprendamos a ouvir os seus ensinamentos, que nós possamos e aprendamos não só escutar e ouvir, mas colocar em ação, porque também não adianta só ouvir. Se São Sebastião só tivesse ouvido a voz do Senhor que o chamou do paganismo ao cristianismo, ele não teria sido santo. Ele ouviu a voz do Senhor e colocou em ação aquilo que a voz do Senhor lhe pedia. O que a voz do Senhor está te pedindo? A santidade. Não é outra coisa. A voz do Senhor não nos pede para roubar, a voz do Senhor não nos pede para matar, a voz do Senhor não nos pede para sermos arrogantes, a voz do Senhor não nos pede para sermos indelicados, a voz do Senhor não nos pede para sermos céticos, não, a voz do Senhor nos pede que sejamos santos. Se você ainda não é santo, me desculpa, mas é a verdade, é porque você tem ouvido outras vozes, porque se você tivesse ouvindo a voz do Senhor desde o dia do seu batismo, você já seria um grande santo. Eu e você já seríamos um grande santo. É claro, por nós mesmos não conseguimos. Somente por São Sebastião, pelas suas próprias forças, ele não conseguiria ser o santo de tão grande patente que ele é. Esse soldado de Cristo foi a graça de Deus, mas para que a graça de Deus haja em nós, é preciso abrir o coração. Então vamos abrir o nosso coração, vamos pedir de verdade o Espírito Santo sobre nós, vamos pedir que o Espírito Santo tire aqueles tampões que estão impedindo os nossos ouvidos de ouvir a voz do Senhor, que nos diz: segue-me, que nos diz: sede santos, que nos diz para deixarmos o mal, e que diz que neste mundo somos peregrinos. Ouçamos a voz do Senhor sempre. Aquele que ouve a voz do Senhor, ele não cai. E se cai,
por causa de si mesmo, das indiferenças próprias, ele levanta. Tem um santo que diz, não me recordo se é Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, que o santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que cai e que levanta. Então nós temos jeito, tem jeito para nós, porque quantas são as nossas quedas, não é verdade? Quantas são as nossas quedas, mas essas quedas são oportunidades para a graça de Deus nos transformar. Sejamos humildes, olhemos para São Sebastião e imaginemos, eu também um dia preciso estar no altar, porque estar no altar é estar no céu, e para isso é preciso ouvir a voz do Senhor. Feche os seus olhos um momento, vamos fazer um pequeno momento de escuta da voz do Senhor. Pergunte agora para si mesmo, qual voz você tem ouvido? Você tem escutado o Senhor? O Senhor que pede que você deixe esse pecado? O Senhor que já te pediu para você ser mais humilde, você insiste em não ouvir? Você tem ouvido a voz do Senhor que te pede para que você esteja mais presente diante dEle e você não tem estado? Você tem ouvido a voz do Senhor que te pede mais comprometimento com as coisas de Deus e você não quer escutar? Você tem ouvido a voz de Deus que te pede para ser uma pessoa menos apegada às coisas deste mundo e você não tem querido ouvir? Quem você tem ouvido? Vamos ouvir o Senhor. Vamos abrir o coração para o nosso Deus. Abre as portas do seu coração, porque é com o braço poderoso do Senhor que nós vamos alcançar a vitória. É com o braço poderoso do Senhor que os prodígios acontecerão na nossa vida. Por isso vamos pedir esta graça nesta noite, por intercessão de São Sebastião.